Bom dia, alunos do curso Profissionalizante de Libras. Hoje será o nosso 5º encontro síncrono. Prepare-se para o nosso debate lendo o artigo com tema O Nível Sintático, que está no nosso livro de estudos. Poderá também assistir a vídeo-aula explicativa pela autora do livro, que está postado na plataforma Google Classroom. Nos veremos à noite. Bons estudos! Agora que eu já explanei a nossa pauta, a gente vai de fato e de direito iniciar. Pedir para Daniel colocar os slides para que a gente inicie a nossa aula, né? Então, só relembrando, nós vimos a questão da fonética e fonologia, que trata do estudo do próprio sinal, né? Da organização das partículas mínimas que tem dentro de um sinal. Foi o início da nossa aula na questão da gramática da Libras. Então, a gente estudou, dentro dessa fonética e fonologia, a gente estudou os 5 parâmetros da Libras, que é o que forma um sinal. Por exemplo, o sinal da palavra casa, nós podemos observar a configuração de mão, que é em B, no caso, as duas mãos. Observando no ponto de articulação, que é o local, vai ser aqui no espaço neutro, né? Onde o sinal ele vai ser feito. O movimento não é um sinal que tem movimento, porque ele vem, ó, casa. Alguns faz casa, né? Assim, casa. Também casa não tem expressão facial, porque ela não demonstra um sentimento, um espanto, algo, não vai ter expressão facial nem expressão corporal, né? E a direção da palma da mão vai ser assim, as mãos em B, mas em perfil, né? Então, essa vai ser o direcionamento. Então, esses pedacinhos do sinal equivale a fonética e fonologia da Libras, que também da língua portuguesa, aliás, que na palavra também vai ter pequenos pedacinhos, né, que a gente chama de morfemas, e esses pedacinhos na palavra vão ganhando significados, né? Posteriormente, nós estudamos a morfologia, ou seja, a formação de palavras e as palavras derivadas, nós estudamos. E isso, nos sinais, nós também vimos como se organiza a semana passada essa estrutura desses sinais derivados, esses sinais compostos, né? Um sinal uma palavra que tem vários sinais, né? Um sinal. Então, tudo isso nós vimos a semana passada, nessa questão da formação dos sinais. E hoje a gente já vai ver a sintaxe, que seria o quê? Na língua portuguesa, a organização das palavras dentro da frase. E na Libras seria a organização dos sinais no espaço ou no corpo, né, para formar uma frase. Então, veja como é interessante, não é? Esse estudo da gramática. A gente partiu do som ou da formação do sinal, depois a palavra, formação de palavras e palavras derivadas, e hoje a gente já está na organização das palavras dentro da frase, que no caso na Libras é a organização dos sinais. Daniel, os slides, por favor, que eu levei aí no pendrive. Ou pelos afixos. Em língua portuguesa, a gente chama de afixo aquele pedacinho que vem antes da palavra, né? Os afixos, na verdade, eles são divididos em prefixo, que é o que vem antes, e sufixo, que é o que vem depois, né? Tem algum professor de português aí? Eu vou estar sofrendo aqui. Pode me ajudar também. Tem algum professor aí de letras também? É Rita, é? Não? Então, se não tiver, olha, então vamos lá. Vão me ajudando. Então, os afixos são pedacinhos que são colocados nas palavras, né? Antes seria o prefixo e depois o sufixo, né? Que até a gente tinha aquele nome, ênclise, próclise, ênclise e mesóclise, né? E que nomes, meu Deus. Mas, traduzindo isso aí, né? Como a palavra namorar. Olha a palavra namorar, que palavra bonita, né? Namorar. Qual seria a raiz, a parte principal dessa palavra aí, namorar?
Interessante, a raiz dessa palavra ela tá no meio, é a palavra amor. Olha, namorar vem de amor, tá vendo? Namorar, que antes seria é namorar, né? O é namorar, que seria o afixo em, e o urar, que é da ação, né? A ação do verbo, o ato de namorar. Então, a parte principal, a raiz, seria amor. E aí esses dois pedacinhos se agregaram à palavra amor para formar a palavra namorar, né? Então, isso aí é o processo de formação de palavras na língua portuguesa. Agora, na Libras, como é que a gente poderia agregar também mais um valor àquele sinal? Então, nós temos aí uns exemplos de incorporação da negação, né? Quando a gente fala, como é que diz não em Libras? A gente só sabe esse não, né? Ou a cabeça. Mas na Libras existem outras formas da gente dizer o não. Ela já vai estar incorporada no sinal, né? Por exemplo, o sinal de saber. Saber é assim, né? Saber ou então sei. Sei. Como é que eu digo não sei? Né? Se sei assim ou assim, como que eu falo não sei? Quem quer arriscar? Certo, Grazi? Não sei. Então você faz como que fosse, não é? Um movimento assim, ó, sei, não sei, ó, um movimento reverso, mas ao mesmo tempo a cabeça também nega e as expressões faciais também ajudam nessa negação. O verbo aceitar em Libras é assim, ó. Aceitar, eu pego, eu aceito, ou eu concordo, né? Dependendo do sujeito ou do contexto, aliás. Então, se eu concordo assim, como que eu digo eu não concordo? Concordo e eu não concordo. Quem quer se arriscar? Isso, Rita. Concordo, não concordo, né? Aceito, não aceito. Pode ser com a mão também. Então, eu aceito, eu não aceito. Mas a cabeça ajuda, viu? Eu aceito, não aceito, né? Então, nesse caso aí, foi incorporado alguma expressão ou mudou o movimento para que esse sinal ganhe outro significado. Esses sinais, nesse tipo de construção, o mesmo sinal, ele vai ser usado tanto para substantivo quanto para o verbo, né? No caso, para ação. Apenas alguma mudança na realização desse sinal que vai marcar esse outro significado. Por exemplo, ó, passear e passeio. Vai ser o mesmo sinal, né? O mesmo sinal para essas duas palavras. Aí, ó, luz e acender luz. Luz e acender luz também vai ser o mesmo sinal, né? Diversão ou se divertir, né? No caso, pular de alegria, se divertir, alegre. Tinha um que era assim antes. Alegre, feliz. Então vai ser o mesmo sinal para as duas construções. Amor e amar. Também vai ser o mesmo sinal. Deixa eu fazer aqui a palavra para as meninas, ó. Amor e amar. O sinal é o mesmo, né? Passeio, passeio e passear. O sinal é um só para essas duas construções. Isso aí vai depender do contexto. Na hora eu organizo a frase, é que eu sei se eu estou falando de amor ou de amar, porque o sinal é o mesmo dentro da Libras, né? No caso. Oi, mãe. Pronto. Último slide dessa sessão. Quando digo último slide, a gente já vai ficando feliz, né? Oi, mãe. Eita. Da mesma forma, Mãe. nós temos aí palavras compostas, que essas palavras elas podem significar tanto substantivo quanto verbo. Mãe, tu tá escutando lá? Não. Quer falar. Porque a Andressa tava querendo falar. Andressa, ok.
Eita, mano. Deixa eu marcar Ah, aqui. tá, entendi. Desculpa, gente, ó. Eu vou explicar aqui. É porque o áudio de manhã não tá aparecendo aqui, ó. Jô está dizendo que está Não, amando a aula. desculpa, eu não tô ouvindo Obrigada, Jô. nada. Vai organizar. Pronto, agora eu tô ouvindo vocês. E eu tô perguntando e vocês respondem, mas eu não tô tendo. Resolver. Pronto, resolveu. Agora, Andressinha tá com sono. Deixa eu marcar aqui. Só tá aparecendo bate-papo, mas vou tentar ver. Ela tá explicando aqui sobre a palavra, porque não tá dando para ver. Ah, sobre a palavra casa que ela tá explicando. Quando você coloca a casa no lugar, aí você dá o sinal de quem é aquela casa. Então, todas as vezes que for fazer um diálogo, você só é apontar para o lugar onde está aquela casa, né? É o exemplo que tem lá no livro, né? Que tinha lá no vídeo também. Ela estudou hoje à tarde, viu? Vamos seguir o exemplo de Andressa. Pronto. É o próximo, Daniel. O próximo. Que eu estava falando das palavras compostas, né? Tá aí no próximo slide. Então, aí. Passar com ferro e ferro de passar. O sinal é o mesmo. Agora, o ferro, o objeto, a gente faz assim, né? E a ação, o verbo, a gente faz um movimento que tá passando o ferro. Então, veja que mudou, ó. Tá vendo? Ferro de passar, ele tem menos movimento. E passar com ferro, ele vai aumentar o movimento. Então, aí vira o verbo, no caso, né? Então, as classes gramaticais, elas são feitas dessa forma. Usa o mesmo sinal, vai colocar algumas mudanças no movimento ou na locação para que ela mude aí de classe gramatical, não é? Ou vai ampliar esse movimento. A mesma forma, faca é assim, né? As mãos em U, faca, e cortar com faca. Ó, você vai intensificar esse movimento para aí virar a ação de cortar com faca. A mesma forma, ó, avião e andar de avião. Você prolonga o movimento. Avião é só uma vez, né? Um pouco mais tímido. E andar de avião, você prolonga esse movimento, ou ir de avião, né? No caso, que aí já se transformou no verbo. Só o avião, né? O nome do objeto vai ser uma vez. Então, ficou claro, gente? Dúvida, vocês perguntam. Aí tem uma frase, né? Com um coraçãozinho, dizendo que suas mãos possam transmitir o amor e sentimentos que ouvem com os olhos e falam com as mãos. Eita, como é lindo, né? Então, é dessa forma. O ser humano, ele é fantástico, né? Porque ele consegue se comunicar de várias formas, né? Quantas línguas existem? Mas os surdos, mundialmente, eles se organizaram e existem inúmeras línguas de sinais, né? Como a mente humana, ela é assim fantástica, né? Que é capaz mesmo de conseguir se comunicar e se fazer entender, expressar sentimentos, expressar conhecimentos, né? Veja, eu ensinei a Andressa e a Jaqueline desde que elas eram bem pequenininhas mesmo, depois elas cresceram e a gente fez faculdade juntas e fizemos pós-graduação juntas, né? E hoje a Andressa, ela é minha amiga, ela também já foi parceira de trabalho, ainda e é minha amiga, né? Então a gente tá numa constante troca, à medida que eu ensino, eu aprendo também, né?
Então, quando eu estou explicando, ela diz: olha, esse sinal aí já passou, está ultrapassado agora, o sinal novo é esse, não use esse antigo. Mas eu sou antiga, é como o português, né? Por exemplo, as pessoas de mais idade, nossos avós, né? Nossos bisavós, eles têm um português diferenciado. Não é que essas palavras que eles utilizam seja errada ou que deixaram de existir, não, elas continuam existindo, apenas é um português de outra época. Hoje nosso português ele tem agregações diferentes, né? A linguagem das mídias, das tecnologias, elas vieram entrando, né, dentro da nossa língua portuguesa. Há essa divisão, né, entre a língua portuguesa que as pessoas de mais idade utilizam e o português que os mais jovens, né, às vezes são palavras, são frases monossilábicas, né, e assim a gente vai convivendo com esses jovens que só dizem, não tem uma construção frasal, né? E da mesma forma na Libras, ela vai evoluindo. Então, os surdos mais jovens, ele vai ter uma construção de língua de sinais diferenciada daqueles surdos que aprenderam a Libras lá, mas que as duas fazem parte da língua, né? Não existe uma mais nem menos. Volta, Daniel, e sai da próxima semana. Você vai para o slide. Enlouqueceu o computador. Vamos para o debate, viu? O slide do debate. Nosso debate em Libras. Eita! O que é? Grazi tá assim, ó, gente, coçando a cabeça. O que é sintaxe? Olha, Grazi, o sinal é esse, as palavrinhas se organizando dentro da frase, certo? Então, como é que a gente vai entender o que é sintaxe? Por que é importante compreender a sintaxe para o intérprete de Libras? Gente, a sintaxe, ou seja, a organização dos sinais numa frase é tudo para que o surdo possa compreender. Quando eu pego uma frase em português e vou colocando os sinais em Libras, isso não é Libras. Isso é o quê? Português sinalizado. Esse português sinalizado é o que as pessoas que estão aprendendo Libras no início faz. Ele pega a frase em português, né? Eu vou para casa. Amanhã eu vou para a casa de vovó, vamos supor. Amanhã eu vou para casa de vovó. Aí a pessoa pega o sinal, né? Vai lá no aplicativo, no Guinho, no HandTalk. Aí procura amanhã. Amanhã eu vou para o. Aí você veja que fica esse sinal, essa modificação nesse sinal, ele equivale àqueles afixos e àqueles sufixos que são colocados na palavra da língua portuguesa, tá vendo? Viu que não era tão difícil assim, que era fácil? Eita! Vocês já estão visualizando Tá, né? Mas Daniel botou foi no debate. Ó, Dan, é um que tem aqui, um processo de formação de sinais. Tem esse tema, viu? Eu tô olhando aqui no meu. É porque eu não ouvi direito. O processo de formação de sinais. Tá certo. Só um minuto de novo. Tá passando o slide para você achar, viu? Quando você achar, você me diz que aí eu fecho o meu aqui, porque eu não estou visualizando bem. Pronto. O segundo slide, ele também vai continuar explicando essa mesma coisa. Por exemplo, o sinal de ter. Aqui, configuração em L, batendo aqui em frente do peito. Ter. É o sinal de ter. Eu tenho. E eu não tenho. Como que eu faria? Alguém quer se arriscar? Eu tenho. Isso aí eu não tenho. É quase, viu, Grazi? É assim, ó. Não tenho. Tá vendo? É só balançar, assim.
Eu tinha Ter esquecido. e não ter. Isso. Ter e não ter. Da mesma forma, agora vocês vão ver uma mudança bem radical nesse sinal. Por exemplo, o sinal de poder. Pode ou é possível, né? Tem esse sinal para pode e tem esse sinal para é possível. É possível, né? Pode. Vocês vão ver muitos surdos fazendo. É possível, né? O que é que ele está fazendo, meu Deus, né? Então, pode. Como eu faria? Não pode. Olha como é diferente o não pode, ó. Configuração em V aqui no pescoço, não pode. Ou então eu estou ocupado, é usado para essa palavra também, ocupado. Ou então não pode. Eu estou falando assim um pouco devagar porque a Andressa e Jaqueline, elas fazem a leitura labial, viu? Por isso que eu preciso falar um pouco mais devagar, mais bem articulado, para poder elas terem uma compreensão total, tá bem? E você veja, o ter e o não ter, eles foram um pouco parecidos, mudou apenas o movimento, né? E o ponto de articulação também. A configuração de mão ficou a mesma em L. No entanto, o pode e o não pode mudou tudo. O pode são configurações em A. E já o não pode em V e é o local totalmente diferente, né? Então veja que como é que é feito na Libras. Na língua portuguesa, a raiz da palavra ela permanece em todas as palavras derivadas, não foi como a gente viu? Menino, menininho, meninada, menineira, meninice. Mas o menino, ele vai continuar, né? Já em Libras, vocês viram que vai mudar, não vai ficar a mesma raiz em alguns sinais. E o não é possível, a gente marca apenas com a cabeça. Ó. É possível? Não é possível. Então, a marcação de negação vai ser apenas com as expressões faciais e o movimento da cabeça, né? Tem também uma negação que ela é feita com o processo zero, né? Que a gente diz nada. As bochechas também podem ficar sugadas para marcar mais ainda. Nada. Esse nada, ele serve para uma negação, ou então para dizer que não tem pessoa, que não conseguiu nada. Por exemplo, ó, dinheiro, nada. Aí existem outros nadas, né? O de nada de agradecer, quando você diz obrigado, de nada, esse é diferente. E o nada de estar vazio, configuração em L, ó, tá tudo vazio, né? Aqui, se for o prato, tá vazio. Se aqui for classificação de papel, o papel tá vazio, tá vendo? Configuração de carteira, dinheiro, ó, vazio. Pode ser nos bolsos, não dá pra ver não. Tá vazio os bolsos. Então, veja só. Precisamos ter muito cuidado para usar esses sinais dentro do contexto certo, né? A derivação zero, de nada, o nada, não tem nada, ou o vazio, que também dá essa impressão, né, de negação, de que não tem. A gente precisa ficar bem atento só para usar esses sinais no contexto em que ele é realmente aplicado, para haver um entendimento melhor, né? Aí aqui tem uma frase: eu não sei Libras. Quem se arrisca a fazer? Eu não sei Libras. Não entendo nada. Vai lá, a gente já viu os sinais. Graça tá tentando ali. É porque eu só tô vendo mais a tela de Graça, mas se alguém quiser tentar dizer. Bom, fica assim, ó. Ah, Daniel botou ali, processo de formação. Eu já tô no terceiro slide daí, viu, Dan? Pode passar pro pessoal ver a frase. Eu posso baixar o meu? Passa aí, Daniel, o slide. Deixa eu ver. Pronto. O meu ainda tá assim, tá formando aqui. Então, como eu diria, vou abrir o de Daniel não abriu para mim, não. Bom, então, como eu diria, eu não sei Libras, eu não entendo nada. Ficaria assim, ó.
Não sei como é. Então pode começar do Libras, viu? Porque não é da Libras que você vai falar. Então isso se chama comunicação por foco. Você focaliza naquilo que é mais importante. Então eu posso começar pela Libras. Libras, não sei, não entendo nada, viu? Libras, não sei, não entendo nada. Fica desse jeito, né? Eu não sei Libras, não entendo nada. Também pode incorporar um intensificador, que no caso é o muito, que é o advérbio, que aí ele vai dar um movimento. Então, como seria essa mesma frase com intensificador? Pronto, então retomando aqui, nós estamos estudando o nível sintático da Libras e nós podemos observar que na língua portuguesa a sintaxe ela corresponde à organização das palavras na frase, sendo que é uma combinação de palavras a se organizar sentenças, né? Se organizar ideias, pensamentos. Essas mesmas palavras elas podem ser recombinadas de várias formas para dar novos significados e novos contextos, né? Na Libras, como que se organiza essa sintaxe? Então, na Libras, esses sinais eles são colocados no espaço para se organizar uma compreensão. Então, primeiro eu expliquei para vocês o que era, eu estava explicando, na verdade, o português sinalizado, que é quando os iniciantes que estão aprendendo Libras, eles pegam uma frase em língua portuguesa, né, da sua L1, e aí vão colocando cada sinal naquela frase. Isso se chama o português sinalizado, não é Libras. Então, quando o surdo vê uma pessoa sinalizando dessa forma, ele já sabe que ele está num processo de aprendizado da língua de sinais. Eu dei um exemplo de uma frase, não foi? Eu vou para casa de mãe, não é isso? Eu vou para aí parou o vídeo, né? Casa de mãe. Então é dessa forma que comumente as pessoas que estão aprendendo Libras fazem essas construções exatamente correlacionando com a língua falada. Por isso que nos nossos diálogos a gente coloca ali ao lado, como se faz o português e como se faz em Libras com o sistema de transcrição, para que vocês possam ver que a organização sintática, que nada mais é do que a organização frasal, a frase, ela é diferente da língua portuguesa, ela é diferente, essa organização que é o que dá a compreensão para o surdo. Então, o surdo ele se comunica por tópico e por foco, né? Que vamos ver isso mais adiante com mais detalhes. Então, se o importante para ele é a casa de mãe, ele vai começar pela casa de mãe. Casa de mãe, vou amanhã. Se o mais importante for amanhã, ele vai começar amanhã. Casa de mãe ir, viu? Então, não ficou igual, paralelo as palavras do português com as palavras da Libras. O assumir, né, que é o artigo que define a casa, né? O de, que é de mãe, também não precisou, porque casa-mãe já está subentendido o de dentro, né? O que pertence é casa-mãe, não precisa o de. Então, é essa organização que a gente precisa aprender dos sinais, que corresponde à sintaxe, que é a organização das palavras dentro da frase, no caso da língua de sinais, dos sinais. Viu que não era tão difícil assim de se compreender? No nosso material citou duas autoras, que elas são bem famosas nessa questão da gramática da Libras. Quem lembra? Quem são essas duas autoras? Vai ganhar uma pipoca. Quem são as autoras? Quadros e Carnop. Rapaz, eu não ia saber, não. Ronice Miller Quadros e Lodenir Carnop. A obra dessas pessoas é em 2004. Gente, muito importante vocês memorizar autores na área de Libras.
por quê? Quando você for fazer uma seleção, e eu continuo, né, martelando nisso, quando você for fazer uma seleção, uma prova, você não pode falar da sua própria, mesmo que você tenha aprendido bem o conteúdo, viu, Grazi, Rita, Patrícia, vocês tenham aprendido bem o conteúdo, mas vocês precisam fundamentar teoricamente. O que se chama isso? Fundamentar teoricamente, eu dizer de onde eu tirei isso. Quem foi a pessoa, quem foi o linguista que escreveu, que descobriu isso para que eu estudasse e saiba que realmente isso aí é verdade. E eu escrevo. Então, você, segundo, de acordo, né? Com quadros e Carnop, 2004, porque quando eu digo 2004, o estudioso ele já vai saber qual é a obra, qual foi o livro que elas escreveram, né? Então, assim, eu mostro propriedade do que eu sei. Então, elas descreveram sobre a sintaxe da Libras e elas fizeram uma abordagem dentro da gramática gerativa, né? Então, o que é gramática gerativa? Gramática gerativa, que aí está no segundo tópico já. Gramática gerativa é como se originou, né? Essas palavras, essa organização dessas palavras. Então, a gramática gerativa, ela trata exatamente de como essas palavras, elas se organizam. E dentro da gramática gerativa, criou-se duas correntes, né? Isso quem estuda linguística sabe, quando entra no mestrado de linguística, ele vai escolher uma corrente. Se ele quer seguir a corrente do formalismo, como se estrutura a frase, ou se ele quer seguir a corrente do funcionalismo, que no caso aí já entra a pragmática, né, que é a análise dos significados dessas palavras, da frase, que vai mais além do que o significado da palavra diz. Por exemplo, nas figuras de linguagem, né, nas figuras de linguagem. Gente, o que é bonito? Bonito é uma coisa linda, maravilhosa, né? Como vocês aqui assistindo a aula. É muito bonito ver vocês aqui aprendendo Libras. Mas quando se trata da semântica e da pragmática, que é o significado, eu posso pegar essa palavra bonita e transformar em outra coisa. Por exemplo, se eu disser assim, bonito, né, Grazi? Mas você é linda, né? Vem pro debate e não estudou nada. Então, será que essa palavra bonita significa bonito mesmo? Não. Léa tá dizendo que não. Essa palavra bonita, ela se transformou em feio, né? É uma figura de linguagem. Quando eu digo que eu engulo cada sapo, será que eu estou pegando os sapos, engolindo, comendo literalmente? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu aguento tudo, né? Então, na Libras nem vai ter essa construção que engole sapo. Vai ser o significado. Eu aguento calado, aguento, né? Fulano chutou o balde, chutou o pau da barraca, né? O pau da barraca chutou. Aí o surdo vai dizer, mas por que fez isso? Que maldade! Vai cair em cima de todo mundo. Então é uma construção que na língua de sinais não vai dar certo. E o intérprete precisa saber disso. Quando diz que chutou o pau da barraca, significa que ele abandonou, não quer saber, estava cheio. Entendeu? Então, são essas construções que a gente precisa ter essa compreensão. Então, o funcionalismo, o formalismo, ele trata da corrente normal, né? Fulano é bonito. Já o funcionalismo, ele vai tratar também da questão dessas mudanças de significado, como bonito, hein? Mas você é bonzinho, não é tão bonzinho, então esse bom não é mais bom, é mal e é um mal perverso, né? Então, na língua portuguesa tem isso. E na Libras também vai ter, né? Por exemplo, galinha, o sinal de galinha é esse, né? Galinha, o animal, né? Mas aqui na língua portuguesa, né? Aquela mulher galinha. Quando a gente diz que aquela mulher galinha, será que é o animal? Não, a gente está tratando de outra situação, né? E os surdos já se apropriaram de alguns termos, né? Então, quando eles sabem mulher galinha, eles já também vão saber do que se trata, porque eles já se apropriaram desse termo também, dessa figura de linguagem, mas que não são todas
que eles compreendem se você fizer sinal por sinal, né? Tá procurando cabelo em ovo. Como é que você dizer o ovo tá procurando cabelo? Não, ele não vai entender essa construção que você vai fazer e tantas outras, né, da língua portuguesa, que quando a gente for traduzir, a gente precisa compreender o significado para passar o mais fiel possível para o surdo, né? Pronto. A questão da ordem das palavras. Agora vem a parte chata da gramática, né? A gente viu antes a questão das classes gramaticais, né? Substantivo, pronome, isso aí tudo ficou naquela aula. Ela tá assistindo, não fale. Na outra aula, né? Que a gente aprendeu no caso da morfologia. Agora na sintaxe a gente vai tratar de cada conjunto de coisas dentro da frase, que no português a gente chama de quem? De sujeito, que é a coisa, a pessoa de quem se fala. A gente diz também o verbo, né? Que é a ação. É que aquele sujeito, né, fez ou sofreu. Qual a ação que ele sofreu? E aí vai ter os complementos, né? Se for verbal, se o complemento for verbal, vai ter uma ação. Se o complemento for nominal, vai ter aí uma característica, né? Que pode ser uma qualidade ou não. Característica pode ser boa ou pode ser mal. Ainda tem algumas coisas que restringem, né? Então a língua portuguesa ela é bem ampla nesse sentido. A língua portuguesa ela é linda quando a gente compreende, né? Se a gente tiver um agregado, um conteúdo anterior para compreender, né? Senão fica um pouco difícil. Por isso que eu peço sempre a vocês que leiam o material, que assistam o vídeo com antecedência, porque aqui na aula o tempo ele é bem pouco para a gente organizar tudo, não é? Mas a gente vai tentar e vai conseguindo entender essas questões. E na língua de sinais, da mesma forma, vai ter também. Vai ter o sujeito, que é a pessoa de quem se fala, vai ter a ação, o que ele fez ou o que ele sofreu, e também vai ter os complementos, né? O que vai restringir ou algo a mais. Como da mesma forma vai ter a ordem dessas estruturas. Por exemplo, na língua portuguesa, a frase ela pode estar escrita de forma direta, né? Por exemplo, Marinalva mandou o link da frequência, não foi da presença, mandou o link da presença. Então, Marinalva é o quê? O sujeito, a pessoa. Fez o que? Ela mandou, enviou, é o verbo, foi a ação, né? Ela enviou. Enviou o quê? Então, aí vai ser um objeto direto, né? Vai pedir um objeto direto. O link, ela enviou o link é o objeto direto. O link de quê? Da frequência, restringiu, não é qualquer link, não é o link de entrada, não é o link da frequência, aí eu restringi, né? Então vai ser objeto direto e indireto ao mesmo tempo. É dessa forma que a gente analisa sintaticamente uma frase no português. E na Libras? Na Libras a gente vai analisar as construções espaciais, né? Como é que a gente monta no espaço? Foi o que a Andressinha explicou, tentou explicar, né? Eu vou aqui para as gravuras. Na página 110, vai explicar um pouco da sintaxe espacial. E aí a questão da casa de João. Eu estou explicando aqui, né, uma história, uma narração em Libras, e eu preciso localizar essas duas casas, né? Então, a casa de João e a casa de Pedro. Então, toda vez que eu vou me referir, eu já sinalizei, já aloquei no espaço, e toda vez que eu vou me referir, eu vou ou apontar ou direcionar o meu olhar para o local. Então, se eu sinalizar olhando para aqui, eu estou falando da casa de João. Se eu sinalizar olhando para aqui, eu estou falando da casa de Pedro, né? Para contar aquela história. Esse locação no espaço, na transcrição da Libras, a gente coloca o I e o X. O I e o X para fazer a transcrição, para a gente compreender que ali vai estar localizado
alguém no espaço, né? Então, se eu apontar casa de Pedro é nova, ó, e a casa de João é velha, tá caindo os tacos. Então, não precisa mais eu dizer casa, toda vez dizendo casa de João e de Pedro, porque elas já estão ali no espaço, certo? Do mesmo jeito, o carro, e aí agora eu referenciei e agora eu coloquei no espaço. Então, todas as vezes que eu for falar, eu aponto o olho, só preciso olhar e apontar e dizer, contar a narração. Então, por isso que muitas vezes a gente não entende o que o surdo está dizendo, porque ele está falando, se expressando com os olhos, com os apontamentos de coisas que ele já referenciou e já colocou no espaço há um bom tempo atrás. E se você vier chegando na conversa, aí ele faz um resumozinho para você compreender o que está acontecendo ou não. Aqui na página 115 vai ter algumas frases na língua portuguesa mudando a ordem, né? Que no caso é a ordem sintática na Libras. Em português, eu encontrei a pessoa que você procurava por acaso. Vídeo, entendeu bem direitinho. Ou por acaso encontrei a pessoa que você procurava. Então a gente pode usar essa ordem direta e essa ordem indireta. Por exemplo, Marinalva enviou o link da frequência. Eu posso fazer essa frase de forma indireta. Por exemplo, o link da frequência foi enviado por Marinalva. Aí o sujeito ficou lá atrás. Então, em Libras também isso vai acontecer, né? E aqui tem algumas frases, né? Futebol. Isso eu gosto. Então, o futebol ele fez o apontamento. Isso eu gosto. Viu? Ou então ele muda isso, futebol, eu gosto, né? Pode mudar a ordem. Então, em Libras também há essa liberdade para se mudar a ordem da frase, de acordo com o que eu vou focar, o que for mais importante. E eu também posso, o surdo ele faz muitas repetições, porque ele gosta de uma confirmação. Confirmação sim, ou a confirmação não, né? Por exemplo, amanhã casa vai, então, né? Ou então amanhã casa vai, amanhã repete no começo e no final. Esses dois sinal, né? Se o mais importante for amanhã, ou então ele casa de Jó, amanhã vai, casa de Jó, né? Então eles fazem muitas essas repetições para que se tenha uma resposta, geralmente sim ou não, para ficar bem compreendido. Alguma dúvida ou alguma colocação nessa questão da sintaxe 1? Pergunte agora ou pergunte depois. Não, professora, eu só estou com dificuldade assim, porque eu não estudei o conteúdo. Não é nem porque eu não tive tempo, é porque eu não estou conseguindo acessar no Classroom. Parece-me que o meu celular não está tendo espaço. Eu vou lá, só tem, parece que 3 conteúdos. Eu não estou conseguindo ver o conteúdo. Ah, entendi. Eu entendi. Mas tá lá os vídeos. Inclusive, eu botei o vídeo da autora da sintaxe 1 e da 2, né? Eu coloquei da 1 e da 2. Depois eu vi que estava muito extenso. Aí deixei só um mesmo. É muito conteúdo para um dia só, né? Muito embora esse dia tem que valer a pena, né? Então, quando a gente fala com você, poxa, é muito caro. Aí, quando você assiste 2 aulas, você diz, não, tá barato, é muita coisa. Tô aprendendo muita coisa, né? É verdade. Mas você, o meu celular tem alguns vídeos da aula ainda. Eu vou Ô, Grazi, eu vou colocar no Telegram, viu? Eu vou colocar no Telegram, porque aí ele fica lá na nuvem, né? Na nuvem, E não perde. Já no WhatsApp, se a gente ficar colocando muita coisa, chega uma hora que enche, né? Aí vai ter que apagar e perde tudo. Então eu não estava usando o Telegram, por quê? Porque nem todo mundo entrou no Telegram. Aí eu ficar colocando em dois cantos, né? Mas aí tá tendo essa dificuldade, eu vou lá, é bom que eu vou colocar na ordem, tá certo? A coisa clara. E também é assim, professora, a senhora viu naquele dia lá que o WhatsApp travou, né? Aí muitas pessoas começaram a baixar o Telegram.
Eita, eu nem sei o sinal do Telegram, viu? De tanto que ninguém usa. É aquele aviãozinho, né? Eu vou perguntar aqui depois às meninas o Um sinal. aviãozinho de papel. O WhatsApp é fácil, que todo mundo usa, né? É um Ok, agora aviãozinho de papel. a gente vai para nós estamos em 8h59, mas a gente atrasa um pouquinho para entrar, né? A gente vai vivenciar nosso conteúdo todo. Na Agora, reunião. Prof. Oi? Agora, no meu caso, eu leio o material, mas eu não entendo muito. Oi, Rita, mas aí depois que eu tem só- aqui a aula, dá eu para só entender? eu só consigo entender mesmo assim quando eu estou na aula. Quando eu estou na aula que eu vou conseguir fazer essa. Porque no momento que eu estou lendo lá, tem muita coisa que eu não consigo assim assimilar, porque é novo. Aí eu É vou porque, conseguir fazer é porque aí é outro ramo da língua portuguesa, é a parte da linguística, entendeu? É a parte da linguística, porque na escola a gente só aprende mais a gramática, né? Então aí já é mais a parte da linguística, mas é muito bom a gente aprender, não é, Rita? Aí é por É isso muito que eu bom. peguei a aula aqui. Se eu perco a aula aqui, aí eu não aprendo muito. Porque eu aprendo pouco lá, só aprendo mais quando eu estou na aula aqui. É isso que eu digo, é muito importante, porque aqui a gente debate e a gente vai, né, abrindo a mente para aprender mais coisas. O diálogo 4 é na reunião. Essa historinha, 3 personagens, né, onde eles querem saber onde é o local da reunião de teatro. E aqui vai usar bastante classificador, né? E também o direcionamento dos locais, porque vai subir no elevador, e à esquerda e em frente, né, vai encontrar uma porta e a placa 3. Então, assim, é um jogo de sinais para que é como se estivesse desenhando, na verdade, que a língua de sinais ela é tridimensional, está desenhando o roteiro no espaço, para que haja uma boa compreensão para o surdo. Então, o primeiro diz assim: hoje tem reunião de teatro, que fica assim, hoje ter reunião teatro. Eu vou fazer devagar, né? Vocês peçam para eu fazer devagar, por favor, que é a hora de aprender Libras, né? Então, hoje tem reunião de teatro. Hoje, configuração em L. Ter reunião, 2 R's, reunião, ou pode ser assim também. Reunião, teatro. De teatro, Tá travando. a expressão facial, a elevação da sobrancelha e do queixo, né? Hoje tem reunião, teatro. A gente costuma bater 2 vezes ou mais, mas se você não bater, não tem problema. Hoje tem reunião, teatro. Não tem problema, passei mais rápido, né? Um momento, vou ver na agenda, tem sim. Olha um momento como ficou. Esperar. Ir. Ver agenda. Então, veja, a agenda já está aqui. Na hora que viu, já direcionou o olhar para a agenda. Aí a sintaxe, tá vendo? A organização dos sinais. Olhar é assim e a agenda é assim. Então, olhar para a agenda, ó, tá vendo? Juntou os dois. Olhar para a agenda, aí responde ter. Tá vendo? Sentença afirmativa. Então, esperar, ir ver na agenda, ter. Aí pergunta que horas? Fica apenas assim, horas, com a expressão de interrogação. Horas, o que? Foi-se embora, né? Suprimiu. Na linguagem atual diz morreu, mas não suprimiu. 2 horas, hora, 2, ou pode ser hora, 2, né? Mas geralmente é assim, hora, 2. Perfeito. Qual o local da reunião? Em Libras basta lugar, ó, assim, lugar, reunião. Onde? Olha como fica fácil. Lugar, reunião, onde? Aí diz, pega o elevador, vai para o 2º andar, fica na 3ª porta à esquerda. Pronto, morri. Olha o tanto de coisa. É muita coisa, né? Pega o elevador, vai para o 2º andar, fica na 3ª porta à esquerda. Quando o curso é presencial, aí eu faço o desafio, né? Chamo um aluno para ele ir lá na frente fazer isso. E ele vai ter que se virar para dizer tudo isso. Mas aqui eu vou ser boazinha com vocês, né? Dar uma colher de chá, porque está sendo pela internet.
Então, entrar, e eu fico questionando, travando rapaz, pra como é que o mim. cabo entra por cima pulando? Não era Eu não pra tô ser assim, escutando. entrar? Mas fazer o quê, né? Entrar e elevador. O elevador mais moderno é assim. Porque eu sou do tempo que o elevador era assim, ó, apertava o botão e subia. Mas se eu fizer isso, Jaqueline e André só vão me matar. Não é assim não, é assim, elevador, né? Entra no elevador, ó lá, ó, vai à esquerda, segue em frente, vai ter uma porta com a placa 3. Agora sim o surdo vai encontrar, né? Então entra, pega o elevador, né? O surdo pega, vai pegar, o elevador, não é pega. Pra gente de língua portuguesa, pegar o ônibus é entrar, né? Se você pegar o ônibus pro surdo, vai pegar mesmo o ônibus lá, agarrar ele lá. Tem que ele entender o contexto, né? Pegar e entrar nesse caso. Agora, vamos, eu sei onde fica. Vamos saber lugar. Vamos saber lugar. Eu sei o lugar onde fica. Aí o outro diz, vamos, já é quase 2 horas. Vamos, hora, duas, quase. Esse quase é jogando bila, né? Bolinha de gude. Quase, quase. Ô, Dan, vá preparando aí o vídeo que a gente fez. Eu mandei no seu WhatsApp, pode abrir aí mesmo, tá bom? Abre o WhatsApp compartilhando. Certo? Então vai ter o vídeo agora mostrando os sinais, todos esses sinais. Enquanto Dan prepara o vídeo, a gente faz um resumozinho, tá bom? Então, hoje tem reunião de teatro? Hoje ter reunião teatro. Um momento, vou ver na agenda, tem sim. Esperar, ver agenda, ter. Que horas? Hora. Aí a resposta, hora, 2. Qual o local da reunião? Lugar, reunião. Aí vai dizer, entra, elevador, segundo andar. Olha, esquerda, segundo andar, tem que ter uma sequência, né? Porta, placa 3. Vamos saber o lugar. Vamos, hora quase 2. Então veja só, aqui eu fiz narrando na ordem direta. Agora, se eu estiver contando esse diálogo, lembra da sintaxe? Eu vou organizar as pessoas no espaço. Então, aqui vai estar Leinha, aqui vai estar Daniel e aqui vai estar Josinalva, né? Vou organizar as 3 pessoas. Então, eu estou de fora, eu sou o narrador, né? Isso aí já está fazendo parte da tradução e interpretação, já está entrando ali no último módulo, né? Então, olha, gente, quando eu for ser Daniel, eu mudo de lugar, eu fico aqui no canto que eu disse que ele estava. Quando eu for ser Léa, eu fico nesse. Quando eu for ser Josinalva, eu fico aqui. Então, o surdo, ele conversa, o povo de raiva fica dançando. Não, ele está incorporando nos personagens, né? Então, se eu disse que aqui estava Léa, aqui estava Dan e aqui estava Josinalva, toda vez que eu vou falar, fazer a fala dele, eu vou mudar para o local, né? Por exemplo, né? Josinalva, hoje tem reunião de teatro? Aí Daniel, espera um momento, eu vou ver na agenda. Tem sim. Aí o outro, e o lugar? Aí ele vai responder, né? Entra no elevador, à esquerda, vai em frente, porta, placa 3. Aí eu digo, assim, aí, vamos supor que seja aqui, né? Ah, eu sei onde é, vamos. Aí no caso agora já foi ela, né? Aí me posicionando aqui no espaço, naqueles locais onde eu coloquei cada um dos personagens para contar a história, ok? Vamos sair daqui, craque. Daniel, o vídeo. Oi, hoje tem reunião de teatro? Um momento. Vou ver na agenda. Tem sim. E qual é a hora? 2 horas. Qual é o local da reunião?
Você pega o elevador e vai para o segundo andar. Você vira para a esquerda e encontrará uma porta com a placa número 3. Vamos, eu sei onde fica. Vamos, já é quase 2 horas. Daniel me mutou, rapaz. Tá bom. Ó, não se preocupa não, viu? Que eu vou mandar no grupo de vocês o diálogo. Só foi pra gente visualizar. Mas aí vocês vão poder passar várias vezes e treinar e fazer o vídeo. Se você optar fazer o vídeo sozinho, aí eu vou lhe dar essa opção, você faça, mas se posicionando no espaço, fazendo o papel dos 3 personagens, ok? Alguma dúvida, gente, nesse diálogo da reunião, pra gente tirar agora? Não, professora, eu não tenho, não. Eu só fiquei com dúvida na hora que a senhora estava falando e falou futebol, final de futebol. De futebol? É. Assim, ó, 2 legalzinho alternado, futebol. Serve para o sinal de esporte também. Antes faziam futebol assim, mas para o ouvinte esse é um sinal obsceno. Né? Para o ouvinte, né? Um sinal obsceno. Aí o surdo foi trocando, ele pegou o sinal de esporte e virou futebol. Alguns fazem assim também, para cima e para baixo. Mas para finalizar, nós vamos ter um pequeno vídeo. Vocês peguem as pipocas, é pequeno mesmo, acredito, de 5 minutos, que é uma reflexão sobre a surdo-cegueira. Aí depois Mari faz a parte da secretaria, ou quer fazer agora, Mari, antes do vídeo? Melhor o vídeo, né? É rápido. Eu falo rapidinho, é rápido. Ótimo. Então vou guardar minha pipoca, viu? Pra eu assistir o vídeo. Pode ir comendo. É pouca coisa, gente. Olha, eu vou encaminhar individualmente para cada um de vocês uma nova ficha de inscrição, bem mais completa. Tá certo? Com os dados pessoais de vocês, com CPF, RG, porque eu preciso dessas informações para poder emitir os recibos de vocês. Mas, por favor, não se diferente. A frequência, né? Tem muita gente que está frequentando, aí esquece. Por isso que é importante, já na hora da reunião, quando eu postar, já fazer isso, tá bom? Aí, a partir dessa ficha de inscrição, aí é que a gente vai definir realmente quem vai permanecer no grupo do WhatsApp. Porque assim, a gente posta tudo lá, né? No grupo do WhatsApp, depois vai postar no Telegram. Então é interessante que fique no grupo apenas as pessoas que realmente vão cursar, né? Vão continuar cursando. Nós já estamos no encontro 5, né? Então já deu para perceber quem vai ou quem realmente não vai permanecer. Tá bom, minha gente? Era só isso. Muito obrigada. Eu sou sempre a fala mais chata, não é, minha gente? Eita, tá dizendo que é 5 minutos, 5 minutos para terminar a reunião, já. É muito rápido. Ai, meu Deus, será que vai dar para passar? E a reflexão? Não, vai dar não, porque o vídeo é de 7 minutos. Ô, Daniel, você comece então a passar o vídeo, tá bom? Que mesmo que saia, a gente entra rapidinho para continuar. Fui criado perto de New Bedford, Massachusetts. Minha família veio dos Açores e da Escócia. É difícil ser diferente, ainda mais quando você é jovem. Quando você é surdo, você depende da visão para tudo. James
James nasceu surdo e já era difícil aprender a lidar com isso, saber como ensiná-lo e como ajudá-lo. E então, quando ele tinha 7 anos, percebemos que ele estava perdendo a visão. Quando fomos ao médico, eles disseram que ele não tinha ido muito bem no teste de visão, mas não sabiam o que ele tinha. Era muito difícil para o James ficar sozinho. Ele perdeu alguns amigos porque não podia mais brincar com eles. Com 8 anos, eu perdi minha visão por causa de um descolamento da retina. Eu fiquei muito frustrado. Quando eu chego num lugar, eu toco em tudo à minha volta. Eu faço uma imagem mental de onde cada coisa fica. Assim posso andar livremente. As pessoas ficam surpresas pelo que me interesso. Eu posso fazer várias coisas, como qualquer um. Eu tenho muita sensibilidade nas mãos. E é com elas que eu vejo as coisas. James enxerga a vida de um jeito diferente. Ele precisa usar o tato e imaginar as coisas para ver. Mas isso não impede que ele aprenda as mesmas coisas que nós aprendemos. Aprender a ler Braille foi um passo importante para mim. Foi em junho de 1976. Nós fomos fazer uma entrevista em Perkins. Eu estava muito nervoso e não sabia como ia ser. Eu ajudei o James durante 12 anos. Quem é cego e surdo fica isolado de tudo à sua volta, a menos que você tenha contato direto com ele. Lá eu aprendi a usar as mãos para conseguir viver sem a minha visão. Eu aprendi a ler Braille em inglês e a língua de sinais americana. Isso me ajudou a me comunicar com as pessoas. Eu sempre gostei do universo, as estrelas, os planetas e suas luas. Eu sempre me perguntava, quem criou as pessoas, o mar, as árvores, a terra e tudo à nossa volta? Eu tento entender as coisas pelo tato, cheiro e sabor. Não consigo ver a luz, mas posso sentir o calor do sol na minha pele. Quando eu tinha 10 anos, eu recebi a minha primeira Bíblia em Braille. Ela me dá consolo e me ensina muitas coisas. Para mim, as minhas esculturas são como os quadros que as pessoas têm em suas casas. James trabalha aqui 2 vezes por semana como cozinheiro. Ele tem muita fé em Deus. Eu acho que isso o ajuda a lidar com seus problemas. Ir ao Salão do Reino, o local de adoração das Testemunhas de Jeová, me ajuda a continuar positivo. Lá eu tenho amigos que são como minha família. Minha designação é distribuir as publicações. Eu entrego as revistas e os DVDs para os irmãos. Reconheço as pessoas só pelo toque de suas mãos. Os congressos são ocasiões muito especiais. É muito bom estar com pessoas como eu.
nós recebemos instrução espiritual e novas publicações em braille. Não importa se você é cego ou surdo, ou se consegue ver e ouvir, todo mundo precisa desenvolver o raciocínio e usar a imaginação. Eu sempre digo que se Deus tivesse me falado, você pode escolher quem vai ser seu filho. Esse vai ser um jogador de futebol, esse um ator famoso, e esse vai ser cego e surdo. Eu nunca teria escolhido James e teria perdido a chance de ter o melhor filho do mundo. Quando eu aprendi quem é meu Criador e que eu posso ter uma amizade com Ele, passei a ter um objetivo na vida. Eu ganhei muito mais do que eu perdi.